Paz do Senhor, amados. Uma vez mais estamos aqui para o almoço abençoado com o pastor Osel Silva. Lembrando vocês que nós estamos com um cenário aqui, que foi a minha filha que proporcionou para nós, né? E nós vamos continuar no livro de Marcos. Nós falamos sobre Jesus acalma a tempestade, quando Jesus estava dormindo no barco. Vamos continuar? Marcos capítulo 5. Marcos, capítulo de número 5, a cura de um endemoniado. Está escrito assim, continuação do capítulo 4, do verso 35 que nós lemos até o verso de número 41. Hoje nós vamos continuar o texto, livro de Marcos, capítulo 5, que diz assim: E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com as correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros que estavam em seus pés. Ninguém era o suficiente para dominá-lo. Noite e dia ele era atormentado e andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E imploravam para Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. E os demônios imploravam a Jesus: Manda-nos com os porcos, para que entremos neles. E ele lhe deu permissão, e o espírito imundo saiu e entrou nos porcos. E a manada era de cerca de 2.000 porcos. Meu Deus do céu. E os porcos se atiraram do precipício abaixo, em direção ao mar, e neles se afogou. Deixa eu falar aqui para você essa história linda aqui. Observe, amados, que nós estamos diante de um texto que Jesus, quando ele estava no barco, que os discípulos ficaram com medo porque o barco estava sendo cheio de água, que foi a nossa mensagem passada. A Bíblia inicia-se o capítulo 5 do livro de Marcos dizendo: E eles atravessando o mar. Ou seja, o vento se acalmou, o mar se acalmou, e eles continuaram a jornada para atravessar aquele mar. E atravessando o mar foram para a região de Gerazenos. E quando Jesus desembarcou, ou seja, quando Jesus desceu do barco, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros. Olha onde ele habitava, nos sepulcros, ou seja, no cemitério. E ao seu encontro, e esse homem vivia nos cemitérios. O interessante é que a Bíblia diz que ninguém conseguia prendê-lo. Ninguém conseguia segurar aquele homem, amarravam ele com correntes. Muitas vezes amarravam as suas mãos com correntes e os seus pés com pedaços de ferro. Mas mesmo assim, ele arrebentava as correntes das mãos e os ferros dos pés. Ou seja, é óbvio, não era ele, eram os demônios que estavam nele. Então eles, numa noite e dia, ele andava gritando
gritando pelas ruas. Ele andava se cortando com pedras entre os sepulcros e colinas, ou seja, cemitério e montes. Ele vivia gritando, se cortando com pedras. E de longe, olha que coisa, amado, de longe, ele avistou a Jesus, correu diante do Senhor Jesus e prostrou-se diante de Jesus e disse: rogo-te, por Deus, que não me atormente. Vamos parar aqui um pouquinho, olha isso aqui. O homem possesso de demônios, que vivia nos sepulcros, vivia em cemitérios, vivia se cortando, gritando pela rua porque estava endemoniado. Quando ele vê Jesus, ele corre e se prostra diante de Jesus. E no texto que nós lemos antes, os discípulos perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ô irmão, olha que coisa linda isso aqui agora. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Imploravam com insistência para Jesus que ele não mandasse aquele espírito imundo sair daquela região. Ou seja, nas entrelinhas aqui, sabe o que eles estavam pedindo para Jesus? Jesus, não manda nós para o inferno, não. Até o diabo, até os demônios não querem estar no inferno, porque sabe que é lugar de tormento. Isso aqui que eles estão pedindo para Jesus: não manda a gente para o inferno, não. Não tira a gente dessa região, não. Aí eles olham e eles veem uma manada de porcos. Agora, olha o tanto de demônios que tinha no corpo desse menino. Olha o tanto de demônios que tinha no corpo deste jovem. Ora, olha o verso de número 12. Os demônios lhe imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E eis, Jesus deu-lhe permissão, e os espíritos imundos saíram do rapaz e entraram nos porcos. E a manada era cerca de 2.000 porcos. Ou seja, aquele menino, aquele jovem, estava possesso. Por isso que ele disse que o nome dele era Legião. Então tinha 2.000 demônios no corpo desse jovem. E Jesus deu permissão e os demônios entraram naqueles porcos. E a Bíblia diz que os demônios tomaram posse dos porcos, porque o demônio tem que estar com porco mesmo, porque porco tem que estar com porco. É? E aí a Bíblia diz que eles atirou-se num precipício. Os porcos se atiraram no precipício abaixo, em direção ao mar, e lá os porcos morreram afogados. E os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram os fatos à cidade. E todo o campo vieram para ver o que tinha acontecido. O interessante é que eles ficaram com tanto medo, que eles pediram para Jesus ir embora da cidade. Eles pediram para Jesus se retirar da cidade. Agora o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que quando Jesus está entrando no barco novamente, para se retirar, aquele menino que estava possesso, que agora está livre, que agora está liberto, que é o que vai acontecer em nome de Jesus. Se você precisa de libertação na sua casa, se você precisa de libertação de alguém da tua família, se você precisa de libertação de um amigo, de um parente, seja lá quem for, que você sabe que precisa de uma libertação, que precisa que Jesus entre lá e mande os demônios que estão reinando lá saírem de lá e aquela pessoa se liberta pelo poder do nome de Jesus. E quando Jesus está saindo, Jesus está entrando no barco novamente para seguir a viagem, aquele menino, aquele jovem veio e disse: Senhor, deixa-me ir contigo. Aleluia. Senhor,
deixa-me ir contigo, deixa-me te servir, deixa-me eu te servir. É o que vai acontecer em nome de Jesus para aquele que você está pensando agora, para aquela pessoa que você está pensando agora. Eles vão pedir: eu quero ir na igreja com você, eu quero ir na igreja onde você congrega, eu quero adorar o mesmo Deus que você adora, eu quero exaltar o mesmo Deus que você exalta, eu quero magnificar o mesmo Deus que você magnifica, eu quero estar debaixo dessa autoridade e desse poderio de Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Mas sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim para ele: não, vá para casa, porque você só vivia em cemitérios, você só vivia em colinas, agora vai viver em casa. Vai para casa, fala para a sua família, anuncia para a sua família, aleluia, o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápole, ou seja, dentro da sua casa, dentro da sua cidade, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. É o que vai acontecer em nome de Jesus. Muita gente vai ficar admirado com a tua família. Muita gente vai ficar admirado com aquela pessoa que você está intercedendo, que você está orando, que você está pedindo, que você está jejuando. Alguém vai olhar e vai dizer: é impossível isto acontecer. Nós conhecíamos como era um drogado, nós conhecíamos como era que vivia caído pelas ruas bêbado, nós víamos como era, mas agora eles vão ver o que é Jesus entrar na vida de uma pessoa e expulsar todos os demônios, e agora o Espírito Santo, o nosso Deus, o nosso Jesus, fazer morada na vida de uma pessoa. Ele muda, ele transforma, e muita gente vai ficar admirada, muita gente vai ficar feliz, muita gente vai ficar alegre em ver a sua família abençoada, em ver aquela pessoa que você está orando, jejuando, mudança de vida, mudança de propósito, e vai morar conosco lá no céu. Uma vez mais, eu te abençoo em nome de Jesus.